Gevanilda Santos, eu fiz História aqui na PUC, eu sou da turma de 77, me formei em 80. E entre os anos de 79 e década de 80, a gente organizou aqui, juntamente com vários estudantes da PUC, o chamado Grupo Negro da PUC. Foi a primeira organização negra estudantil, né, dentro da Universidade Católica. Eu sou Antônio Carlos Arruda e entrei na PUC no curso de Direito em 1977, me formei em 1981 e desde então advogo. Meu nome é Fernanda, faço serviço social, entrei na PUC em 2014 e vim pra cá porque é o melhor curso recomendado pelo MEC. Feminista maloqueira? Isso, o que significa isso? Feminista maloqueira é aquela feminista de quebrada mesmo, que não se apega muito à teoria, mesmo porque essas teorias não vão dialogar com as mulheres da periferia, com as mulheres pretas da periferia. Então eu me denomino feminista maloqueira porque eu aprendo na prática com outras mulheres que são iguais a mim. Eu me lembro bem que a PUC tinha um perfil, como os jovens dizem hoje, né, muito participativo. Né, a participação, a cidadania era algo muito importante. E eu, por exemplo, fui uma aluna da PUC e fiz o curso básico. Na época do básico, os estudantes das áreas de humanas, vamos dizer assim, né, se juntavam para discutir sobre a realidade brasileira, a sociedade brasileira, a cidadania. Então era um curso muito interessante porque nós conversávamos com pessoas de vários cursos das ciências humanas, né, e depois nós íamos para as áreas específicas. Eu, por exemplo, ia para a área de história, né. Então acho que era uma modalidade, né, educacional bem interessante, né, muito participativa e muito interessante. Olha, essa coisa da quantidade de negros na sala de aula, na educação, é muito relativo, entendeu? Porque, por exemplo, na minha sala de aula, no curso de História, eu fazia matutino, fazia de manhã, só tinha eu. O curso todo, né, só eu, uma aluna. Mas nos outros cursos também havia apenas um aluno. E nós nos juntamos. Então, o Grupo Negro da PUC passou a reunir vários estudantes negros de vários cursos, né? E aí nos tornamos um número importante, não sei a quantidade, mas um número importante não só pela quantidade, mas pela intervenção que fazíamos, né? Chamávamos a atenção da universidade para a realidade do negro no Brasil, que era uma realidade de discriminação. Em 77 havia sido fundado o MNU, Movimento Negro Unificado, nas escadarias do Teatro Municipal, então havia uma efervescência, né, muito grande da luta de combate ao racismo, juntamente com as demais lutas, né, a luta de emancipação das mulheres, né, a luta de afirmação da identidade, que hoje se diz de identidade de gênero, antigamente era o homossexualismo, né? Estava despontando. A luta contra a ditadura era o guarda-chuva, né? Que nos abraçava e nos dava força para conseguir melhor condição de cidadania para todos os brasileiros, considerando cada um a sua especificidade, a sua individualidade. Eu acho que esse aspecto é muito interessante. Eu aprendi muito na PUC a lutar pela melhoria do Brasil, né? E a lutar pela melhoria do negro na sociedade brasileira. A formação do Grupo Negro da PUC foi uma coisa assim que foi uma resposta a uma provocação que eu tive ao entrar na universidade. No dia da recepção de calouros, eu acho que era uma das primeiras experiências na PUC, de fazer uma recepção, né, uma recepção cultural, sem nenhum tipo, sem nenhuma característica de violência. Então nós participamos de tudo isso e desde o primeiro momento, assim, muito interessante, muito legal, tudo tão novo, né? Mas eu percebia que apesar de termos negros, nós não estávamos realmente integrados em nenhum daqueles grupos que a gente percebia sua formação quase que espontaneamente, né? E havia também
Para quem era da periferia, como eu era lá de Jabaquara naquela época, né? Tinha nascido lá, cresci lá, eu percebia que havia sempre um distanciamento entre nós que estávamos na universidade, né? E todos aqueles amigos da infância e da juventude que não chegavam aqui na universidade, nesta e nem nas outras, né? Então eu percebia isso. Pega aqui. E também tinha um sentimento, né? Porque eu já começava a militar no movimento negro, era um momento ainda de muita tensão política, estávamos na ditadura, né? Eu sentia e percebia que acontecia muita coisa com a juventude negra, com os homens negros especialmente, com as mulheres negras, na periferia da cidade, e não tinha quem desse algum socorro, né? Então eu decidi logo nos primeiros meses da PUC que eu seria um advogado e que atuaria junto com as questões raciais no enfrentamento da violência contra a população negra. Mas percebi também, e tenho claro isso até hoje, que a questão não é só de direito, não é só de advogado, né? Ela engloba também outras questões, outras situações. E aí o interesse, então, de conversar com gente de outras escolas, de outras faculdades, para que a gente fizesse uma atuação conjunta na PUC. Então foi isso que deu essa vontade, que deu esse início. Foi muito difícil no começo, porque a abordagem inicial era pela cor da pele, tinha muita gente que não tinha a menor compreensão disso, né? E teve até um momento em que a gente tinha um informativo Porandubas, né? E que alguém, sabendo de que tinha um negro tentando se articular, e entrevistaram duas pessoas que tinham sido contactadas, mas que eram assim muito ruins, não tem outra definição, do entendimento da questão racial. Mas foi bom, porque saiu aquela entrevista, aquela matéria no Porandubas, e aí deu motivação. Com base nisso eu fiz uma carta, né, convocando as pessoas. Isso foi em agosto de 79. Né? Esse Porandubas, se não me engano, ele é de junho ou julho de 79, que saiu com essa matéria desse pessoal. E aí foi a primeira reunião que deu certo, né? E a partir daí formou-se então o Grupo Negro da PUC, que tem suas características, teve um papel importante na organização dos negros, não só na universidade, mas eu acho que como um todo, da intelectualidade, de começar a pensar, não de começar a pensar porque nós tínhamos começado, não, tinha gente, obviamente, em outras universidades, em outros espaços, né? Mas aqui a encarar como de uma forma diferente, né? E desde então eu vejo que, apesar das mudanças de nome, mudanças de grupo e tal, que eu acho muito legal, a gente tem sempre uma atividade aqui na PUC, a gente tem sempre uma movimentação da estudantada negra, né, na continuação desse trabalho. Você faz parte do coletivo? Isso, do coletivo Negraçou. E você entrou quando? Desde 2014, eu entrei já entrando no coletivo. Foi bem estranho chegar na PUC, né, e me ver como a quinta aluna negra de uma sala de 40 e ter só 5 negros. Foi muito difícil, mas o coletivo logo no começo me acolheu. Eles estavam no movimento de fazer uma pesquisa, um estudo de perguntar onde que são os negros e negras da PUC. E aí a Simone, que era do curso de jornalismo, me convidou para participar de umas reuniões do coletivo desde o primeiro semestre. E eu fui muito bem acolhida. Eu acho que o coletivo me dá um suporte muito melhor do que a universidade não dá. A gente faz estudos por fora sobre questões raciais, sobre o lugar do homem e da mulher negra dentro da universidade. Então esse movimento de acolhimento e resistência aqui dentro mesmo, nesse lugar tão branco, né? Eu acho que muita coisa mudou, eu consigo me colocar melhor enquanto mulher negra dentro da universidade. Eu tenho o suporte desses meus amigos negros também, que vão estar me dando um auxílio se por acaso qualquer caso de racismo acontecer, né? A gente se fortalece aqui dentro como um quilombo mesmo.
E dentro dessa resistência, quais são as pautas que vocês... Cotas raciais, né, tanto na graduação quanto na pós, mestrado e outros setores. A inclusão do aluno negro, né, de uma maneira menos violenta, porque eles jogam a gente dentro da sua universidade e estamos aí à margem de qualquer jeito. Então a inclusão, né, e as matérias também, né, que vai discutir questão de raça de uma maneira responsável, que a gente não acredita que já tenha na PUC. Uma discussão sobre raça e etnia de uma maneira responsável. Então seria uma inclusão de conteúdos dentro dos currículos. E de mais bolsas, né? Pensando na Fundasp, pensando nos ProUnis, né? Pensando na Pontifícia como uma instituição que também faz filantropia, né? E a gente não acredita na filantropia, mas também sim na inserção social, já que a gente paga muito caro para estar aqui, mesmo sendo bolsista. Então acho que é isso. Assim, olha, se eu disser que nós tivemos um enfrentamento por causa de alguma dificuldade criada aqui pela instituição, não tivemos, né? O que a gente tinha muitas vezes era aquela pergunta, nós estávamos no final da década de 70, começo da década de 80, né? Então era assim, mas vocês acham que isso é importante, que é necessário? Nós temos um problema, né, aí de enfrentar a ditadura militar, é um momento de distensão política, os estudantes estão se reorganizando, se reorganizaram, os trabalhadores estão se organizando, e vocês não acham que vocês vão criar uma dissensão étnico-racial desnecessária? Então havia muito esse debate, entendeu? Agora, obstáculo não. E depois de algum tempo, né, algumas professoras, alguns professores, alguns trabalhos, eu percebi, eles começaram a surgir. Então, começou a se ter uma compreensão de que a questão racial, especialmente numa universidade de ponta como a PUC e até certo ponto de elite, é fundamental, né? E tanto que isso continua, quer dizer, nós já estamos aí há 38 anos, né? Há 38 anos, daqui 2 anos completaremos 40 anos de atividade étnico-racial muito bem definida, muito bem colocada dentro da universidade, né? Então não é pouco tempo, né? São 4 décadas. Muito difícil o diálogo, né, com a outra reitora, e com essa também não é fácil, né, porque é uma elite branca, privilegiada, que não vai entender as nossas demandas, então não é fácil, mas a gente está com mais força esse ano, né, a gente está com sede de ter visibilidade, de ter mais alunos negros o ano que vem aqui, e aí eles estão dando assim, estão tentando um diálogo com a gente agora, depois de vários anos. Mas você falou da reitoria anterior, mas o pró-reitor comunitário da anterior era negro, você acha que... É isso, nem todos são meus irmãos. Né? A gente vai ter também os negros que vão também se institucionalizar e correr com a instituição por conta de trabalho e de outras coisas que eu não vou discutir agora, mas é isso, não representou a outra reitoria, essa aqui também não é lá aquelas coisas, e eu não vou passar pano só porque ele é preto, né? Então, acho que eu, estando na universidade, tenho o dever de estar levando esse diálogo de inserção da mulher preta na universidade. Então, a gente conversa sobre isso lá. E quando elas chegam aqui, elas já chegam a milhão, com os 2 pés no peito, preparadas, sabendo o que está esperando elas. Já que a gente está falando de uma instituição de educação, eu acho que é formação, né, dos próprios alunos e professores, porque a gente tem professores aqui que vai discutir gênero, raça e etnia, e é racista, tá ligado? Acho que essa formação é o reconhecimento do privilégio. Eu tenho certeza que essa semana não vai ser uma semana tão lotada quanto a gente espera, porque não é interessante discutir racismo na PUC. As pessoas não conseguem reconhecer seus privilégios, então não fazem a mínima questão de estar vindo até aqui, né, desconstruir o rolê. Então acho que é formação mesmo, trazer mais professores negros, de repente também a inserção de professores negros na universidade. Eu não tenho nenhuma professora negra no serviço social, entende? Então o corpo docente é totalmente racista. Né? Se você vai num lugar e esse lugar não tem pessoas negras, tem que estranhar, que é um lugar racista.
E isso a gente também aprende aqui na universidade, né? E os professores não questionam isso, o corpo docente não questiona isso, o corpo discente não questiona isso. A gente está aqui para falar para eles, ó, professor negro, a gente está precisando. E não só para falar de raça, mas para falar de outras coisas, de matemática, de questão social, de antropologia, de direito, de várias coisas. Então você acha que importante a cota seria não só na questão dos alunos, mas no quadro... No corpo discente. No corpo docente. Também, docente. A CEPIR, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, criada em 2003, né? Março de 2003, pelo governo Lula. Olha, eu posso dizer a você, pensando, nós estamos em 2017, né? E nessa realidade de um governo que não é legítimo, um governo, o governo Temer, que veio desfazer as conquistas do governo Lula, eu avalio que foi um sucesso a CEPIR. Por quê? Primeiro porque ela não é do governo Lula, ela é uma construção da sociedade civil e do governo federal. Ou seja, o movimento negro, no processo de participação da renovação política brasileira, tinha uma reivindicação. A reivindicação era um governo, se o governo dos trabalhadores entrasse no poder, nós deveríamos ter um órgão que fosse capaz de coordenar, né, articular as conquistas do povo negro brasileiro. Então, desse ponto de vista, o governo Lula ele atendeu a um compromisso da comunidade negra organizada. Então, eu acho que é uma vitória nossa, da sociedade civil organizada, principalmente do movimento negro do governo Lula. Já estamos abaixo da linha de risco, né? Nós perdemos, né, todo um processo de articulação entre movimento negro e governo federal. E a CEPIR está, na minha avaliação, basicamente desmobilizada em relação aos interesses e às bandeiras do chamado movimento negro, que é bastante combativo e está exigindo aí a garantia dos seus direitos. Deus que feche com a segregação.